Quando falamos sobre a Ucrânia, muita gente pensa em guerra, em destruição, em sofrimento. Mas existe uma pergunta que todos deveriam se fazer. Por que um país do leste europeu, com um pouco mais de 40 milhões de habitantes, se tornou o centro da maior guerra da atualidade? E mais do que isso, por que a Ucrânia é vista como peça-chave para o futuro da democracia mundial? A resposta vai muito além das fronteiras ucranianas. O que está acontecendo hoje não é apenas um conflito por território, é uma escolha entre dois caminhos, o da liberdade e da autodeterminação, ou o do retorno à força bruta e ao do autoritarismo. E é por isso que entender a importância da Ucrânia para a democracia global é essencial. A invasão russa em 2022 não foi só uma disputa por terras. Foi uma ofensiva contra a decisão da Ucrânia de viver em liberdade. Desde a independência em 1991, a Ucrânia tem caminhado em direção à democracia, mesmo enfrentando crises e desafios enormes. Lembre-se da Revolução Laranja em 2004. Milhões de pessoas foram às ruas para exigir eleições justas, ou do movimento Euromaidan em 2013 e 2014, quando a população rejeitou a volta ao controle russo e escolheu a integração com a Europa. Esses momentos mostram algo claro. O povo ucraniano não quer viver sob o autoritarismo, quer viver em uma democracia. E a guerra que vemos hoje é justamente a tentativa de destruir essa escolha. A posição da Ucrânia no mapa explica muito sobre a sua importância. O país é uma fronteira entre dois mundos. De um lado, a União Europeia e seus valores de liberdade, direitos humanos e cooperação. Do outro, a Rússia, que busca manter o poder pela força. Se a Ucrânia cair, o recado será claro. Regimes autoritários podem se expandir, sufocar democracias e redesenhar o mapa à base da violência. Defender a Ucrânia não é só um ato de solidariedade. É proteger os valores que sustentam a paz e a democracia em toda a Europa. Mas essa luta vai muito além da Europa. O que acontece na Ucrânia é um teste para o mundo inteiro. Se a Rússia conseguir avançar, outras potências autoritárias verão nisso um sinal verde. Não é difícil imaginar paralelos, como a invasão chinesa a Taiwan. O apoio à Ucrânia envia uma mensagem: ditaduras não podem simplesmente mudar fronteiras pela violência. A resistência ucraniana se torna um pilar de estabilidade internacional. Defender a Ucrânia é, no fundo, defender a própria ideia de democracia no século XXI. E o que mais impressiona não é só a força militar, mas a força da sociedade civil. Desde o início da guerra, soldados, voluntários, jornalistas, artistas e comunidades inteiras se levantaram para resistir. As mulheres têm sido fundamentais, tanto na linha de frente, quanto organizando protestos e apoio humanitário. Até mesmo a diáspora ucraniana em países como o Brasil se mobilizou, com manifestações, campanhas de arrecadação e preservação da cultura. Isso mostra que a democracia não é apenas um sistema político, é uma escolha coletiva, é uma identidade, é uma forma de vida. Mesmo sob bombardeios, a Ucrânia mantém viva sua essência democrática. O país continua garantindo a liberdade da imprensa e preservando o debate público. Esse compromisso, mesmo em meio à guerra, prova que a democracia pode resistir às maiores provações. E é por isso que a Ucrânia virou um símbolo de resiliência. E o futuro da reconstrução será também uma oportunidade para fortalecer ainda mais esses valores. De uma dor imensa, pode nascer um exemplo poderoso de esperança. O que acontece na Ucrânia também afeta países bem distantes dali. A guerra aumentou o preço dos alimentos e da energia, atingindo a América Latina, a África e a Ásia. Mas o impacto não é só econômico. Se a democracia pode ser sufocada pela força de um país como a Ucrânia, isso pode acontecer em qualquer lugar. Por isso, apoiar a Ucrânia é também defender o direito de cada nação, inclusive as latino-americanas, de escolher seu próprio futuro sem imposições externas.
Hoje, a Ucrânia deixou de ser apenas um país em guerra. Ela se transformou em um símbolo para o mundo inteiro. Sua resistência prova que a democracia não é algo garantido, é algo que precisa ser defendido todos os dias. Cada voto, cada manifestação, cada pessoa que se recusa a aceitar a opressão contribui para essa luta. E quando olhamos para a Ucrânia, vemos coragem, vemos união e vemos esperança. A mensagem é clara. Se a Ucrânia consegue resistir, todos nós podemos resistir às ameaças contra a liberdade. No fim, apoiar a Ucrânia significa apoiar algo muito maior do que um país. Significa defender a ideia de que povos têm o direito de decidir seu destino. Significa afirmar que a força nunca deve prevalecer sobre a liberdade. No fim, apoiar a Ucrânia significa apoiar algo muito maior do que um país. Significa defender a ideia de que povos têm o direito de decidir seu destino. Significa afirmar que a força nunca deve prevalecer sobre a liberdade. E significa acreditar que a democracia ainda é o modelo mais justo e humano de se viver em sociedade. A Ucrânia é hoje a linha de frente dessa batalha. Uma batalha que não definirá apenas o futuro dos ucranianos, mas o futuro de todos nós. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilhe com quem precisa saber dessa história. A vitória da Ucrânia não será apenas a vitória de um povo, será a vitória da liberdade sobre a tirania, da esperança sobre o medo e da democracia sobre a opressão. Até a próxima!